Bom dia. Good morning. And grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Graça e paz a vós outros, do nosso Pai Celestial e do nosso Senhor Jesus Cristo. I am absolutely thrilled that I can have this privilege to study the Word of God with you. Eu estou muito animado por ter esse privilégio de estudar a palavra de Deus com vocês. And to actually study the love letter. E estudar em realidade essa carta de amor. You know, when I was studying in abroad, when I was student of theology, and I was already in love with my future wife. Quando eu era estudante de teologia e eu estava distante, eu já estava em relacionamento com minha namorada que depois se transformou na minha esposa. It was always good to receive a letter. Era sempre maravilhoso receber uma carta dela. You know, I know today we have all this, cell phones. This is different. Hoje em dia a gente tem os celulares, mensagens. Hoje em dia são outros tempos. But at that time we had to think twice to put it on the paper. Mas naquela época nós precisávamos pensar duas vezes antes de colocar qualquer palavra no papel. And what you put there, it stayed. Aquilo que você colocava no papel ficava no With papel. our cell phones we can erase right away. Hoje em dia com celulares a gente pode editar rapidamente, and apagar. It was always with joy and almost with trembling to receive it and then to read it. E sempre era uma alegria, a gente ficava até tremendo para receber essa mensagem, essa carta e poder ler essa carta. And even today, if I receive a message from her on my cell phone, it's still uplifting, it's warming my heart. E ainda hoje, quando eu recebo uma mensagem dela no meu celular, isso me anima, isso aquece o meu coração. When in the morning she said, "All right, I love you. Have a nice day in the Lord." Hoje pela manhã ela disse: "Eu te amo. Tenha um feliz dia no Senhor." May the Lord lead you when you will present. Que o Senhor te abençoe enquanto você apresenta. And other things. This is so beautiful. E outros detalhes. Isso é lindo, é maravilhoso. When you know the other person, quando você conhece a outra and you pessoa, know that he loves you, e você sabe que essa pessoa you te are ama, eager to read, você and fica to animado para ler e estudar, memorize. memorizar até mesmo aquilo que a pessoa escreveu. So I am very pleased that we can now study in more depth this jewel in the Old Testament, the book of Deuteronomy. Eu estou muito feliz que nós podemos estudar em maior profundidade essa joia do Antigo Testamento, que é o livro do Because Deuteronômio. in that book God is telling us, I love you. Porque nesse livro Deus está nos dizendo: eu te amo. And I have the best plans for you. Eu tenho os melhores planos para that você. You will prosper. Que você vai prosperar. So here it is. Então aqui está essa mensagem. And in a beautiful systematic way, methodologically, he is presenting how to love, serve and worship the Lord. Então, numa maneira bonita e sistemática, Deus está apresentando como amar, servir e apreciar e servir ao Senhor. And he's actually telling us how to live in our complicated life. E o livro também nos diz como nós devemos viver nas nossas vidas que são tanto conturbadas por vezes. Of God, which navigates us in the stormy waters. Nós temos a firme palavra de Deus que nos auxilia a navegar em meio às tempestades da vida. You know what I admire on our God? Sabe o que eu fico admirado sobre o nosso Senhor? Not only telling us the truth, que Ele não apenas nos diz a verdade, but is telling us it in the beautiful way. Mas Ele nos diz a verdade de uma maneira muito linda e bonita. Because if you love, you also love the beauty. Porque se você ama, também você ama a beleza. And God in the book of Deuteronomy inspired Moses to deliver the messages in the very powerful but beautiful way. Então Deus inspirou Moisés para escrever a mensagem de Deuteronômio em uma maneira não apenas poderosa, mas também linda. To stress that the Deuteronomy is an exceptional work of a genius. E eu gostaria de falar que o livro de Deuteronômio é um livro excepcional de um gênio. Moses, under the inspiration of the Holy Spirit, deliberately put God's revelation into an outstanding literary structure. Moisés, sob a influência do Espírito Santo, colocou a mensagem de Deuteronômio de uma maneira, de uma estrutura bonita e importante. And let me tell you that the whole book is written in a very
complex manner. O livro inteiro é escrito de uma maneira complexa. I don't know any other biblical book which is such nicely and beautifully structured as the book of Eu Deuteronomy. não conheço nenhum outro livro que é tão estruturado de maneira bonita e maravilhosa como o livro de Deuteronômio. Moses is putting together three, not one or two, but three different structures within that one document. Moisés coloca junto 3 estruturas juntas dentro do livro de Deuteronômio. The first structure he is using in writing that book is actually the rhetorical structure, A primeira estrutura que ele utiliza no livro é a estrutura retórica, where the three sermons are mingled together. quando os 3 sermões são colocados juntos. And you know that the first sermon is chapter 1 to 4. E você sabe que o primeiro sermão é o capítulo 1 até o capítulo 4. And it's about what happened in the past. Acontece e descreve o que aconteceu no passado. Then he's interpreting the law for the present, how to live. E depois ele interpreta a lei para o presente, como nós devemos viver essa lei. And this is the longest sermon from chapter 5 to 29. E esse é to o sermão 28. mais longo, do capítulo 5 até o capítulo 28. And then you have the last sermon, the shortest, only 2 chapters, 29 and 30, E depois- but it's a great appeal. E depois você tem o menor sermão, apenas 2 capítulos, And he's 29 e 30 é um repeating grande apelo. again and again, today, 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 do you decide E whom you will follow? repete a ideia, hoje, você tem que decidir quem você irá seguir. I presented to you 2 ways, life and death. Follow life, choose life. Eu lhe apresento 2 caminhos, a vida e a morte. Siga a vida, escolha a vida. So this is the first sermons. Esses são os primeiros sermões. And we all love good sermons, right? E todos nós apreciamos bons sermões, não é verdade? The second structure is a structure of the Decalogue. A segunda estrutura é a estrutura do decálogo. And I mentioned it yesterday in more details, but let me only remind you that actually the second sermon, this longest sermon, from chapter 5 to 26, in that portion, he's interpreting the Ten Commandments. Eu apresentei para vocês ontem em maior detalhe esse segundo sermão, que é o maior de todos, dos capítulos 5 ao capítulo 26, quando ele apresenta os mandamentos de Deus. First he presents the Decalogue in chapter 5. Primeiro ele apresenta o decálogo no capítulo 5. And then from the following ones, from verse 22, he goes to the principle of the Torah. E depois dos versos 22 em diante, ele apresenta os princípios da Torá. And then you have interpretation of the Torah. E depois você tem a interpretação da Torá. And you have this 10 commandments as we stated yesterday with interpretation. E você tem os 10 mandamentos como foi dito em relação às suas interpretações. And then you have the final appeal to renew that faithfulness to the Lord. E depois no final você tem um apelo final para renovar a fidelidade ao Senhor. But let me tell you today that there is also the third structure. Mas permita-me dizer-lhes hoje sobre a terceira estrutura. And this is the covenant structure. E essa é a estrutura da aliança. Because the whole point of the book of Deuteronomy is to renew your covenant faithfulness to the Lord. Porque o ponto principal de Deuteronômio é para que você possa renovar a sua aliança e a sua fidelidade ao Senhor. We have all made a covenant with the Lord, correct? Todos nós aqui fizemos a nossa aliança com o Senhor, certo? We committed our life to Him because He loves us, we love Him. Nós comprometemos as nossas vidas ao Senhor porque Ele nos ama e por isso nós podemos amá-lo de volta. Not that we have to, but we want to serve Him because He's so good. Não porque nós somos obrigados a servi-lo, mas porque nós queremos servi-lo baseado em sua bondade. And we made a covenant with Him. E nós entramos em aliança, em pacto com o But Senhor. let me tell you that
the covenant in the Bible is also beautifully structured. Mas permita-me dizer-lhes que a aliança nas Escrituras também ela é estruturada de uma maneira esplendorosa. Let me start with a little bit of background here. Eu gostaria de dar um pouco de contexto desta aliança nesse There momento. were some Assyriologists Existem alguns assyriologistas whom these people discovered Hittite suzerain vassal treaties or covenants. Eles encontraram alguns tratados hititas entre suzeranos e vassalos. And they were studying these covenants, different, ancient treaties. Eles estavam estudando esses tratados de aliança antigos. And they discovered that, depending on the time, but usually they had like 5, 6 very important points. E eles descobriram ao estudar esses tratados que geralmente existiam 5 ou 6 importantes estruturas desses tratados de aliança. You can see it on the screen. These 6 important parts. E você of the consegue covenant. ver essas 6 partes desta aliança hitita. The first was the preamble. A primeira parte era o preâmbulo. And in that preamble, the suzerain Lord is saying who he is. E no preâmbulo, o Senhor suzerano diz quem ele é. And then was the historical prologue. E depois nós temos o prólogo histórico. And in that history, the suzerain Lord said what he did to the vassal king, who is now needing to serve the Lord. E nessa parte histórica, o Senhor suzerano diz para o vassalo o que ele fez para o vassalo e agora o porquê ele deve obedecê-lo. So everything what was done in the history is summarized. Então tudo que foi feito na história no passado agora é resumido And nessa then parte comes histórica. the stipulations. E agora nós temos para a terceira parte as estipulações. We would say it like the commandments. Aqui seriam os mandamentos. And after that comes the part which we call blessings and curses. E depois disso vem a parte que nós chamamos de bênçãos e maldições. If you will obey, then these blessings will come to you. Se você obedecer, então essas bênçãos virão sobre vocês. However, if you will disobey, these curses will occur. No in your life. entanto, se vocês desobedecerem, essas maldições recairão sobre vocês. And then you have the witnesses, Então nós temos as and testemunhas finally the special provision that this treaty will be not lost. e depois nós temos provisões especiais para que estes tratados não se percam. And there were different ways how to, have this special provision, either to read it in time to time, or put it into inscription, or put it on the stones, or having special monument. E existiam algumas maneiras para essas provisões especiais, como por exemplo, ler de tempo em tempo, ou colocar numa pedra, escrever numa pedra, ou fazer com que a população pudesse ouvir essas provisões de maneira rotineira. This was done by the scholars outside of the Bible. Então, esse tipo de estudo foi realizado por eruditos que não estudavam a Bíblia, mas estudavam os contextos do And Antigo then Oriente the Próximo. Bible scholars were reading it and saying, well, do we have something like that also in the Bible? Então, eruditos bíblicos estavam aprendendo disso e pensaram: será que nós encontramos essas estruturas também nas Escrituras Sagradas? And to the surprise of many, yes, we have it also in the Bible. E para a surpresa de muitos, também eles encontraram esse tipo de estrutura nas Escrituras. You know, our God is a marvelous God. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. He is always using in communication the specific devices that we as humans we can understand. Ele sempre se comunica com a humanidade de uma forma tal que nós, enquanto humanos, conseguimos entendê-lo. So God is using also these specific things in order that we can understand who He is and what He wants from us. Então Deus nos ensina e se comunica conosco dessa forma para que nós possamos entender quem Ele é e o que Ele deseja de Let nós. me give you 2 examples how this structure of the covenant works in the Bible. Eu gostaria de dar 2 exemplos para mostrar como essa estrutura da aliança funciona nas Escrituras Let Sagradas. me start with the Decalogue because you know it by heart. Vamos começar com o Decálogo, porque vocês sabem ele de cor. How the Decalogue starts? Como que o Decálogo começa? I am the Lord your God. Eu sou o Senhor teu Deus. You see how beautifully, personally, warmly starts the Decalogue? Você vê como é bonito, é pessoal,
é gostoso ver o começo do decálogo. So here you have this preamble. Aqui você tem um preâmbulo. Is the Lord? Quem é o Senhor? And then it will continue with the historical prologue. E depois continua com um prólogo histórico. Yes, I am your God, but I did something for you. Eu sou o Senhor, mas eu fiz algo por I você. liberated you. Eu te libertei. I came with my grace to you. Eu vim com a minha graça sobre você. You are the slave, but now you are a free person. Vocês eram escravos, no entanto agora sois livres. I brought you out of Egypt Eu lhe trouxe do Egito with all these marvelous things. com todas essas ações maravilhosas. So you can know that I am your God. Portanto, vocês podem saber que eu sou o seu That Deus. I am your Lord. Eu sou o seu Senhor. And you are no more E slave. vocês não são mais escravos. And then comes the stipulations. E depois vem a commandments. terceira parte, as estipulações, os You mandamentos. shall have no other gods before me. Não terás outros deuses diante de mim. And by the way, they are not really commandments. E a propósito, existem outros mandamentos. If we would have more time, I would speak that actually all commandments are God's promises. Se nós tivéssemos mais tempo, nós iríamos a empreender que, na verdade, os mandamentos são promessas de When Deus para God nossas is not vidas. commanding, but He is promising that if we stay with Him, He will do something extraordinary for us. Deus não está mandando, mas está nos prometendo que se nós permanecermos com Ele, Ele fará maravilhas em nossas vidas. That this relationship with Him will be so beautiful that we will have no other gods before us. Esse relacionamento com o Senhor será tão lindo que se nós estivermos com Ele, nós não teremos outros deuses, necessidade desses outros And deuses. this is so beautiful. God is the one who is empowering us to follow His commands. Deus é aquele que nos empodera a fim de que possamos seguir em seus mandamentos. What God commands, He enables us to do. O que Ele nos ordena, Ele nos capacita a realizarmos. So, of course, after that, you have also in the later on in the book of Deuteronomy the blessings and curses. Claro, após essa sessão, nós temos a sessão de You have bênçãos e the maldições em witnesses and Deuteronômio, special provision. as testemunhas e as provisões especiais. So you understand that even the Decalogue starts with that specific covenant formula. Então você entende que mesmo o decálogo começa com esse início da fórmula de aliança. And the second example. O segundo exemplo nesse Open momento. with me now the gospel according to Joshua. Vamos nesse momento agora para o Evangelho segundo Josué. Chapter 24. Josué capítulo 24. This is now at the end of the life of Joshua. Nós estamos aqui nesse momento no final da vida de And he Josué. wants that when he will die, people will follow the Lord. Ele gostaria de dizer que quando ele morresse, ele gostaria que as pessoas, o povo, continuasse seguindo ao Senhor. There is a renewal of the covenant at Shechem. Então existe uma renovação da aliança. And he was enticing people to follow faithfully the Lord. E ele estava encorajando o povo para seguir fielmente ao Senhor. And from that covenant, you know by heart the statement, you know, I and my house, we will serve the Lord. E você conhece muito bem o verso quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. And when people said, yes, we will do the same, E quando as pessoas, o povo disse: nós faremos o mesmo. he said, oh, no, 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 no. Ele disse: You are não. not able to follow the Lord. Vocês não são capazes de servirem e seguirem a Deus. This is verse 19, very surprising. Esse é o verso 19, é surpreendente. Because he knows how these people were shouting before, we will serve the Lord, and after some time they were dancing around the golden calf. Porque Josué conhecia a maneira como o povo funcionava. Eles falaram que iriam servir ao Senhor, mas depois passou um tempo eles estavam dançando ao redor do bezerro de ouro. We are not able to follow the Lord by our strength. Nós não by somos our capazes decisions. de seguir ao Senhor por nossa própria força, por nossa própria decisão. We need to be empowered to follow God, to be obeyed by the Holy Spirit. Nós precisamos receber o poder do céu para obedecer à sua vontade através do Espírito So Santo. in that passionate, very warm appeal to renew the covenant with the Lord, Joshua starts
with telling them, who is the Lord? Portanto, de uma maneira muito apaixonada, ele faz esse apelo nesse momento final, dessa maneira histórica, mostrando quem é o Senhor. This is what the Lord, and this is the God of Israel. Este é o Senhor. What he says. É o Deus de Israel, isso é o que ele diz. Ouça o que ele diz. And then comes very long historical prologue. E depois vem um prólogo histórico longo. When he starts with Terah and Abraham and goes through the history showing how God was always faithful to them. Quando ele apresenta a história dos patriarcas, Terá, Abraão e os demais, mostrando como Deus foi fiel aos patriarcas. To the present, God is alive and he's for them, never against them. Até chegando no presente, Deus continua vivo, ele sempre é em nosso favor, nunca contra nós. They were in Egypt, but now they are in the promised land. O povo estava no Egito, mas agora eles estavam na terra prometida. And the land was given them as a gift. E a terra foi dada ao povo como um presente. All things which were already in that land. Com todas as coisas que já estavam nesta terra. And then came the stipulation. E depois vem a terceira parte das estipulações. Now fear the Lord. Agora temei ao Serve him Senhor. with all faithfulness. Sirva-o com fidelidade. And throw away the gods your forefathers served. E separe-se dos deuses que os seus antepassados serviram. And then in chapter 24 verses 19-20 comes this blessing and curses. E depois no capítulo 24 versos 19 e 20 vem as bênçãos e as maldições. You know, if you will not serve the Lord, He will bring disaster on you and make end of you. Se você não servir ao Senhor, Ele trará desastre sobre vocês e trará também after He has been good to you, after He blessed you. E depois ele foi bom para contigo, depois que Ele te abençoou. And then comes the witnesses. Depois vem as testemunhas. All people gather, they are all witnesses to that covenant. Todas as testemunhas se juntaram para testemunhar esta And aliança que finally fora comes feita. the special provision. E finalmente vem a parte da provisão especial. Joshua recorded all the things in the book of the law of God. Josué recordou, ele escreveu todas as coisas no livro And da then lei he de took a Deus. large stone Ele pegou uma pedra grande and set it under the beautiful oak tree. e colocou embaixo de um cedro, de uma árvore. And he said, this stone will be a witness against us. E disse que esta pedra será uma testemunha contra nós. The stone heard everything, all the words the Lord God said to us. Como se a pedra tivesse ouvido todas as palavras que o Senhor disse para o seu It will povo. be a witness against you if you are untrue to your God. A pedra seria uma testemunha contra o povo se eles fossem falsos em relação à aliança que Deus havia estabelecido So com o seu you see povo. how in beautiful structural way that everybody can understand and everybody can follow, this covenant between God and His people is renewed. Então você perceba que desta maneira linda e bonita, todas as pessoas conseguiriam entender essa estrutura da aliança entre Deus e o seu povo. And now when we go to the book of Deuteronomy, E agora quando nós retornamos para o livro de you will Deuteronômio, now understand better, because you will see that the whole book is structured according to the 6 points of the covenant. nós poderemos entender melhor como todo o livro de Deuteronômio é estruturado seguindo esta ordem desses 6 pontos da aliança. You have the preamble there. Você tem um preâmbulo aqui. And in verse 6a, God is saying, who is I am that He is the Lord our God. E no verso 1:6a você vê quem Deus é. Deus sou eu, o Senhor, o vosso Deus. And then the whole first sermon is about this historical prologue. E o primeiro sermão é sobre esse prólogo histórico. The first 3 chapters are speaking about how God was leading them, and the fourth is an appeal. Os primeiros 3 capítulos mostram como Deus esteve os liderando no passado, e o capítulo 4 é como se fosse um apelo. So yes, first sermon is looking back. O primeiro sermão então é olhando para trás. They will not forget how God was leading them
to this very point. para que eles não se esquecessem como Deus os havia guiado até o momento presente. And then comes the stipulations, the E commandments, depois vem as estipulações, os mandamentos, with the Decalogue and then interpretation of the Decalogue, how to apply it in everyday life. com o decálogo e a interpretação do decálogo, como interpretar e aplicar para a vida presente. And then comes blessing and curses. Depois vem as bênçãos e as maldições. Chapter 27, 28, 90 with the final appeal. Capítulo Chapter 27 e 30. 28 com o apelo final. And then you have the witnesses. Depois vem as testemunhas. Even God and people are witnesses, but also sun and moon in this situation. As testemunhas vêm não apenas, mas também o sol e a lua nesta situação. São And there was a testemunhas. special provision of the covenant. E existe uma provisão especial para esta Written aliança. down. Deve ser And escrito. then in the time of the Feast of the Tabernacle, every 7 years, the whole covenant need to be read again and renewed. Então essa aliança foi escrita e no momento do festival dos tabernáculos, a cada 7 anos, esta lei deveria ser lida novamente para que a aliança pudesse ser renovada. So from the structure itself, you see that the whole book is an renewal of the faithfulness of the covenant with the Lord. Pela estrutura que nós vimos, nós percebemos que todo o livro é uma renovação da aliança e fidelidade do povo ao Senhor. And you know, what is the covenant? E vocês sabem o que é aliança? Covenant is actually a legal establishment of relationship between God and us. Aliança, em realidade, você sabe, é um texto legal que estabelece uma relação entre Deus e nós. The key word in that definition, what I gave you, is the word relationship. A palavra-chave nessa definição que eu lhes dei é a palavra relacionamento. Okay, and the covenant is a legal establishment of the relationship between God and us. Aliança é um estabelecimento legal de um relacionamento entre Deus e o seu You know, povo. God wants to be with us in such a way that even He wants to secure that we know that He is for us, and He is even giving a legal statement on it. Deus quer estar em relacionamento conosco e Ele quer ter certeza que nós sabemos que Ele quer estar conosco e nos dá também esse estabelecimento legal desse relacionamento. That this relationship is not broken, is there. Para que o nosso relacionamento não seja quebrantado, mas permaneça lá. You know, let me give you a simple illustration. Permita-me utilizar agora Let's uma say that ilustração simples. I have a car and I would like to sell it to my brother. Por exemplo, faz de conta que eu tenho um carro e eu quero vender aqui para o meu irmão. And he's interested in my, let's say, Ford. E Okay? ele está I have interessado only Ford. no I meu have Ford, no meu carro Ford. I have only simple car. Eu tenho okay? um carro simples. And of course, he is now wanting to buy my car. So I present my car, tell him what is good, what is not is working so properly. And he said, but I would like to still buy it. That's okay. Então ele vem para ver o carro e eu mostro o carro, mostro o que está funcionando bem, o que não está funcionando bem. Eu explico tudo para ele e depois de explicar ele fala, eu quero continuar, eu quero comprar esse carro. And now because I trust him and he trusts me, we can have an oral discussion. And then I give him my car and he will give me $1,000. E porque ele me confia em mim, eu confio nele, a gente conversa aqui apenas de boca e daí eu dou meu carro para ele, ele me dá os $1.000 que vale o carro. But let's say that I will not trust my brother. Mas digamos que eu não confie nesse irmão. So what must be now done? O que precisa ser feito antes? Plenty of paperwork, A right? gente faz uma papelada, é ou não é? And more will be there, better, because in case of what, this or that, we need this legal establishment. E quanto mais papelada, se eu não confio nessa pessoa, vai ser melhor para segurar essa relação, porque nós precisamos de uma segurança legal. And because we as humans, we do not trust the Lord, Porque nós, enquanto seres humanos, não confiamos em Deus. God say, well,
I will help you. Deus diz, eu vou lhe ajudar. I will now give you the legal papers. Eu vou fazer os papéis legais, a parte That you legal. can know that I am always faithful. Para que vocês possam saber que eu sou sempre fiel. And that I am always for you, never against Eu sou you. sempre a seu favor e nunca contra vocês. And this is this covenant God is making with us. E essa é a aliança que Deus está fazendo conosco. By that He's assuring us that we can trust Him, we can trust His word, we can trust His promises, we can trust His faithfulness. Ele está nos assegurando que nós podemos confiar na sua palavra, que nós podemos confiar na sua fidelidade, que nós podemos confiar em suas promessas, porque Ele é fiel. So you can see that we have beautiful three structures now in that book. Vocês conseguem ver que nós temos lindas 3 estruturas neste livro, Deuteronômio. And the book of Deuteronomy is the only book in the whole Bible which I know that have 3 structures in one setting. O livro de Deuteronômio é o único livro em todas as escrituras que eu conheço que tem 3 estruturas em um apenas contexto. And this is so beautiful, so powerful. E isso é lindo, é poderoso. So this triple structure strengthens also the unity of the book. Então essas 3 estruturas, elas fortalecem a unidade do livro. You know, one of the key words in the book of Deuteronomy is shakach. Uma das palavras-chave no livro de Deuteronômio é shakach. And it is stated in the negative form. This word shakach or lo shakach, it's do not forget. E é colocado de uma forma negativa. Essa palavra shakach ou lo shakach significa não te esqueças. And this one word, do not forget, is used 13 times in that book. E esta palavra, não te esqueças, é utilizada 13 vezes no livro. And with that goes another word which means zachar. Existe uma outra palavra ainda que é utilizada, que é zachar. And the word zachar means remember. E a palavra zachar significa lembra-te. Remember, do not forget. Lembra-te, não te ouvides, não te esqueças. Remember God's goodness toward you. Lembra-te da bondade de Deus a teu favor. Remember His leadership. Lembra-te de sua liderança na sua vida. Do not forget what God did for you. Não te ouvides aquilo que Deus fez por você. And actually the first sermon, as I told you, is built on that do not forget. Em realidade, o primeiro sermão que eu apresentei é construído sobre a ideia não te esqueças. Remember how God was leading you from the Mount Horeb, which is Sinai, till this point, through all 40 years. Lembra-te de como Deus te guiou lá no Horeb, no Sinai, e lhe trouxe até aqui durante esses 40 anos no deserto. And people, in order not to forget, they had to pay close attention to the Word of God. E as pessoas, para não se esquecerem, deveriam prestar atenção na palavra de Deus. And we were stressing that yesterday, how the Word was so important to hear it, to obey. E nós enfatizamos ontem como a palavra é central, não apenas ouvir, mas obedecer a palavra de Deus. You know, perhaps you have heard about the World Memory Championship. Talvez vocês ouviram sobre o Campeonato Mundial de Memória. Maybe you have it also here in Brazil. Talvez tenha um campeonato similar aqui no Brasil. There is also a section of it in the US for Memory Championship. Também tem um campeonato lá nos Estados Unidos sobre quem tem a melhor memória. And those who are participating in this Memory Championship, they have phenomenal memory. E aqueles que participam desse campeonato para ver quem tem a melhor memória, eles têm uma memória impressionante. I am not, in that category. Eu não estou nessa categoria. In a few minutes, for example, Em poucos minutos, por exemplo, they can memorize long passages. eles conseguem memorizar passagens extensas. They received, with the computer, the specific text, and they have few minutes to memorize the whole text. Eles recebem, por exemplo, no computador um texto longo e eles têm poucos minutos para memorizar todo o texto. For example, in 5 minutes, Por exemplo, em 5 minutos apenas, they are able, these people, to memorize a list of numbers, eles conseguem memorizar uma lista de números, por exemplo, which has 20 digits, que tem 20 dígitos,
and in 25 rows. em 25 colunas, linhas. Can you do that? Você consegue fazer isso? If it will be one line, I will have the difficulties. Se fosse apenas uma linha memorizar, eu teria dificuldade. And you have 25 lines. Imagina 25 And they linhas de have to números say em ordem. exactly in the Você same tem que falar na order. mesma ordem. They have fantastic Eles têm uma memories. memória impressionante. I wish I would have Eu such a memory. gostaria de ter uma memória como essa. But of course, we in the biblical text, we are dealing with something even more important than championship. Mas é claro que no texto bíblico nós estamos lidando com algo muito mais importante do que um campeonato de memorização. This memory is so important because on that depends our eternal life. Esta memória é tão importante porque sobre isso depende a nossa vida eterna. You know, in Deuteronomy chapter 8 and 9, for example, Em Deuteronômio capítulo 8 e 9, por exemplo, God is speaking how people should remember things. Deus está dizendo para as pessoas como as pessoas devem se lembrar. In chapter 8 verse 2, remember. 8 verso 2, recorda-te Remember how the Lord your God led you como o Senhor seu Deus te guiou through all these 40 years in the wilderness. durante todos esses 40 anos no And deserto. then you have negative in verse 11. E depois Be no verso careful 11. that you do not forget the Lord your God. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, That you will fail to observe His não commandments, His laws cumprindo and seus decrees. mandamentos, seus juízos, seus estatutos. In verse 18 again positive. Remember the Lord your God. Lembra-te do Senhor teu Deus, Because He is giving you all these abilities. porque Ele que te dá a força, a habilidade. And again, verse 7 in chapter 9. Remember this and never forget how you aroused the anger of the Lord your God in the E no wilderness. verso 7 diz: lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira ao Senhor. So in the book of Deuteronomy, there's special emphasis of that remembering, not forgetting. Então no livro de Deuteronômio tem uma ênfase especial sobre esse se lembrar e não se esquecer. And as I told you, the first sermon, the first 4 chapters are actually structured according to that past event. E como eu te disse, no primeiro sermão, esses primeiros 4 capítulos são estruturados nesses eventos do passado e como Deus guiou o povo no passado. And in the first 3 chapters, you have 7 very important episodes from the journey in the E nos wilderness. primeiros 3 capítulos existem 7 importantes episódios de como Deus guiou o povo no deserto. So remember, and in order to remember, hear the word of God. You need to hear it over and over O again. povo deveria se lembrar, mas para que eles pudessem se lembrar, era necessário que o povo ouvisse a palavra de Deus e continuasse ouvindo e Now, if you ouvindo. go to these 7 narratives in these first 3 chapters, you will discover how beautifully Moses is choosing different events. Se você for para essas 7 narrativas nesses primeiros 3 capítulos, vocês vão perceber como é bonito a forma como Deus deu para Moisés para descrever esses eventos. First, he reminding them that God promised. Primeiro, ele se lembra e mostra que Deus, ele prometeu, a promessa de And Deus. you can count on His promise. E você pode confiar nas promessas do Senhor. He promised that He will give you the land. Ele prometeu que lhes daria a terra. And now the land you can already see. It is there. E agora eles conseguiam ver a terra, está logo ali. And then He speaks what happened at E Sinai. depois diz o que aconteceu no Sinai. And how people were walking and they were unfaithful and so forth. Como as pessoas estavam caminhando e jornadeando e foram infiéis, e o que aconteceu depois disso. And you can go point by point and see what happened and how Moses is reminding them. E quando você vai ponto a ponto dessas 7 narrativas, você vê o que aconteceu no passado e como agora Moisés está lembrando o povo do que aconteceu And nesse then passado. recently they actually even conquered 2 big territories. E o que, inclusive, como eles conquistaram 2 grandes territórios. God gave them victory over the Sihon, king of Heshbon. Deus deu vitória contra Sihon, o rei de Heshbon.
and victory over Og, king of e a Bashan. vitória contra Og, o rei de Bashan. And this was this territory on the other side of Jordan when 2.5 tribes of Israel were settled. E esses dois territórios estavam além do Jordão, onde 2,5 tribos estavam já assentadas. And then at the end, also Moses telling them, well, I will be not the one who will lead you to that promised land, it will be E Joshua. ao final Moisés compartilha a notícia que não seria ele que iria guiar o povo para a terra prometida, mas seria Josué. You know, this retrospect is very important in order to secure the future. Veja, o pensamento em retrospectiva é muito importante e assegura o futuro, Because there is no future without memory. porque não existe futuro sem memória. There is no future without understanding the past. Não existe futuro sem a compreensão do passado. Do you know that one big complaint of God against Israel Você sabe qual foi um dos principais reclamações de Deus contra Israel? one very serious and crucial sin of Israel according to the Lord Um pecado grave e central de Israel contra o seu Senhor? was their forgetfulness. Este pecado era o esquecimento. They forgot Eles se esqueceram how God is good to them. da forma como Deus foi bom They para o seu did not povo. remember how He was leading them. Eles não se lembraram como Deus havia os This guiado. was one of the most grievous sins. Esta foi um dos maiores e mais graves pecados do povo de Israel. How is it with you and with me? Como isso funciona com você e comigo? In the busy life, Na vida corrida, when we have different duties and different, demands, quando nós temos nossas responsabilidades, nossas demandas que são are we pesadas, always focused você está sempre focado no Senhor? how God is good and how He's leading us? Da forma como Deus é bom e conduz as nossas vidas? Why do we come into the situation of depression sometimes? Por que será que às vezes nós passamos por vales e até mesmo depressões? Or that we have some doubts? Ou quem sabe às vezes a gente tem dúvidas It's profundas? only because we are forgetting. É apenas porque às vezes nós estamos nos esquecendo. This is our problem. Esse é o nosso problema. God's people, they are forgetting how God is leading them in the O past. povo de Deus está se esquecendo como Deus os conduziu no passado. Not remembering God's goodness Quando a gente não se lembra da bondade de Deus, brings confusion, isso nos traz confusão, disappointments, preocupações, depression, depressão, lack of joy. a gente tem falta de alegria, It robbing us of assurance nos of tira nossa segurança da salvação and God's A leadership in gente se our life. esquece da liderança de Deus em nossas You vidas. know, lack of memory is a very serious matter. A falta de memória é um problema muito sério. I am sure that you saw some films about people who went through the car accident or some other accident and they lost their memory. Eu tenho certeza que você já assistiu um filme onde a pessoa sofre um acidente de carro e perdeu a sua memória. And you know that this loss of memory completely changed these E people. você sabe que essa falta de memória completamente mudou a vida dessas pessoas. You know, their identity is different. A identidade dessa pessoa é diferente. You know how tragic it is if somebody has a Alzheimer disease. É triste quando alguém pega e desenvolve a doença de Alzheimer. Something now terrible is occurring. There is a weaker and weaker memory, and all these beautiful relationships are fading. A memória dessa pessoa vai se degenerando, até que os relacionamentos mais profundos eles são With esquecidos. the lack of memory, not only our identity, but also our personality is Com a changed. falta de memória, não apenas a nossa identidade, mas a nossa personalidade é mudada. And you know that this is one of the most devastating things you can experience in life if you lose memory. E uma das experiências humanas mais devastadoras é se porventura tivermos que perder a nossa Let memória. me go very quickly through 10 points that you can understand what would be a meaning
if we will have no memory. Permita-me passar nesse momento por 10 pontos. O que significaria se nós perdêssemos a nossa memória no quesito da vida espiritual e da jornada First, cristã? without memory, Em primeiro lugar, sem memória, there can be no history or understanding of the past. não existe história ou a compreensão do passado. So imagine life that everything in the past will be erased. Imagine a sua vida se todo o seu passado fosse apagado. You will not know from where you are coming. Você não saberia de onde você veio, por exemplo. This will be a great puzzle. Seria uma grande dúvida, um grande ponto de interrogação So o this seu is the passado. first. Without memory, there is no Em past. primeiro lugar, sem memória não tem passado. But not only that there is no past, secondly, there is no also interpretation, understanding of the past and taking lessons from the Mas não history. apenas você não tem passado, mas você não tem a interpretação do passado, a compreensão do passado e a aprendizagem de lições que você tem do seu And that passado. we could not learn from the past, so we will repeat all the same mistakes again Se and nós again. não pudermos aprender do passado, nós repetiremos os erros que nós cometemos no passado, nunca aprenderíamos e cresceríamos. The third point, O terceiro ponto, without memory, there can be no understanding also of the present. é que sem a memória também nós não podemos ter a compreensão do presente. So not only the past is gone, Não apenas o and passado se with vai, meaning and the lessons from it, E a but gente- also you will not understand your present. e a gente não aprende as lições do passado, mas também nós deixamos de aprender o presente. Lacking memories, we would not know the answer to the second philosophical questions. Se- Why are we here? Se nós não tivermos a memória, nós não conseguiremos responder a segunda pergunta filosófica: por que nós estamos aqui? We will be living like animals, Nós estaríamos vivendo como animais, only for the moment. apenas vivendo o momento. Carpe diem. Carpe diem. And this will be everything for us. Carpe diem seria o moto da vida. Fourth, without memory, there can be no future. Em quarto lugar, sem memória, você não tem um futuro. Understanding the future would be impossible, and any perspective of future events would be lost. A compreensão do futuro seria impossível e qualquer perspectiva de eventos futuros estaria perdida. So we will have no answer to our third basic philosophical questions: where do we go? Nós não teríamos a resposta para a terceira pergunta filosófica: para onde estamos indo? So you see, we would be completely lost in our life. Nós estaríamos completamente perdidos na nossa jornadear da vida. Fifth, without memory, there is no hope. Em quinto lugar, sem memória não existe esperança. We would live in darkness. Nós viveríamos na escuridão. We would be like in a tunnel without a beam of light. Estaríamos ahead como of em um us. túnel sem a luz no fim do túnel. Like Jeremiah aptly declares, Como Jeremias disse: I call to mind the Lord's love and compassion, eu chamo para minha mente o amor e a compaixão de Deus, and therefore e portanto I have what? eu tenho o quê? Therefore I have hope. Portanto eu tenho esperança. In Lamentations 3:21. Lamentações 3:21. You know, he is recalling, remembering, this is why there is light, there is a future, there Porque is ele hope. se lembra, porque ele vem à sua memória, portanto existe vida, luz, esperança para o futuro. You know, future hopes come only because of the past, that you know how God was leading, so he will lead you also to the future. A esperança futura é baseada porque nós entendemos o passado, a maneira como Deus nos conduz no passado, nos dá segurança que ele vai continuar nos conduzindo no futuro. You know, six, if there is without memory, there can be no gratitude. Em sexto lugar, sem memória, você não tem gratidão. We will live without thankfulness. Nós viveríamos sem regozijar no Senhor em Because agradecimento. we will not know to what to be thankful. Porque nós não saberíamos por que nós precisamos ser gratos. So life will be without color, without beauty. Assim a vida ficaria sem cor, sem beleza. All what we experience as love, goodness, kindness, patience, forgiveness, restoration, healings,
all would be lost. Tudo que nós experimentamos como amor, bondade, paciência, perdão, restauração, cura, fidelidade, tudo ficaria perdido. We would be not able to sing a song, "Great is your faithfulness," because we will not remember. It is gone. Nós não conseguiríamos cantar uma canção de gratidão ao Senhor, porque toda nossa memória estaria perdida no passado. You know, without memory, there will be also no obedience. Sem memória também seria impossível obediência. Because we would forget what to obey, what to do. Porque nós iríamos nos esquecer, obedecer o quê? Fazer o quê? So God's revelation will be nothing for us. Portanto, a revelação de Deus não ia ser nada para nós You sem a know, memória. without memories, we cannot retain our identities. Em oitavo lugar, sem memória, nós não conseguimos reter as nossas identidades. And we already alluded to that, how people who go through the car accidents lose their memory, how different they are. Nós já aludimos sobre a experiência daqueles que sofreram um acidente de carro, como eles mudam sua identidade, até mesmo a sua personalidade. They lose practically everything, the whole family life, with their marriage, everything is destroyed. Eles perdem tudo, sua vida na família, o seu casamento, tudo é destruído do dia para a noite. And 9, without memories, there can be no meaningful relationships. Em nono lugar, sem memória, não é possível um relacionamento significativo. You know, without memory, love, true love cannot exist. Sem memória, o amor verdadeiro não pode existir. Dementia destroys fellowship. A demência destrói essa intimidade relacional. You know, people who have lost their memories do not recognize their loved ones. Pessoas que perderam a sua memória não reconhecem os seus queridos, Their spouses, as their suas spouse, esposas, seus esposos, or even their own ou até children. mesmo seus próprios filhos. You know, there is an episode in the Alzheimer project. Existe um episódio neste projeto do And Alzheimer, it is entitled Grandpa, e o título desse episódio é Vovô, do you know who I am? você sabe quem eu sou? Is a terrible question. É uma pergunta difícil. When you have to ask something like that, Quando você tem que perguntar uma pergunta como essa para um avô que está com Alzheimer, por the exemplo, relationship is lost. você perde o quesito You relacionamento. know, and it's going gradually is with Alzheimer. E o Alzheimer vai tirando a memória das It's pessoas actually gradualmente. very good, documentary, Esse daqui é um documentário muito interessante, because it showing us how important is to handle, this loss of memories. porque nos mostra como é importante nós lidarmos com a falta e a perda da memória. How we need to be full of kindness, patience, and compassion. Como nós precisamos estar cheios de bondade, paciência e compaixão. And the last one, if there was no memory, E o último ponto, se não existisse memórias, there would be no faith, seria impossível ter fé. no true religion, Não existiria uma religião verdadeira. not really relationship with God. Não existiria um relacionamento significativo com Deus. Yes, atheism and empty routine religious practices will be the logic result of losing O memory. ateísmo, rotinas vazias, práticas religiosas seriam um resultado lógico da falta de memória. There will be nothing supernatural in our life. Não existiria nada sobrenatural em nossas vidas. We will not recognize it. Nós não conseguiríamos reconhecer ao Senhor e os So, in outros. conclusion, I would like to tell you that memory is a beautiful, powerful, heavenly gift. Em conclusão, eu gostaria de dizer que memória é um presente divino confiado a cada um de nós. And our identities, E as nossas identidades, our orientation in life, as nossas orientações de vida as well our moral, e as nossas morais, spiritual, nossa parte espiritual, emocional, social, nossa vida social. all depends on the right and proper function of memory. Tudo isso depende da função correta das memórias. Ellen G. White has a beautiful statement, A senhora White tem uma frase, uma citação muito bonita. and she says, Ela diz: "These are the things we are never to forget." essas são as coisas que nós nunca devemos nos esquecer. And she zooms right away.
the love of Jesus. E ela enfatiza o amor de Jesus. The love of Jesus with its constraining power O amor de Jesus com o seu poder que nos is conduz to be kept fresh deve in our memory. permanecer fresco, avivado em nossas His memórias. sacrifice is the center of our hope. O seu sacrifício é o centro de nossa esperança. Upon this we must fix our faith, Sobre isso devemos depositar a nossa fé, our memory. a nossa memória. So this is so crucial and so important. Isto é crucial e importante. And how we can have the fresh memory? E como que nós podemos talvez ter essa How we memória can aguçada? train our memory? Como que nós podemos treinar e capacitar I as would nossas say memórias? first by learning by heart God's Em promises. primeiro lugar, vamos aprender decora as promessas de Deus. Amen. Amém? This is very important to know by heart and repeat it all the time in our lives. God's promises. Isto é muito importante, aprender decor e repetir em nosso coração as promessas de Deus dia após dia. You know, when I was baptized, pastor gave me a biblical verse. Quando eu me batizei, o pastor me deu um verso bíblico. It was Isaiah 41:13. Era Isaías 41, verso 13. And this promise of God is with me every day. E esta promessa de Deus eu mantenho comigo dia após dia. And I am repeating it to myself and refreshing my memory in many situations in life during the day. E eu repito essa promessa para mim ao longo do dia e me recordo em muitas situações que eu passo ao longo do dia. When God is saying, yes, I am the Lord your God, who took you by right hand. Quando Deus diz para mim, sim, eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela mão And direita. says to you, do not fear, I will help you. E diz, não temas, eu lhe ajudarei. And I have thousands of experiences with this one biblical Eu tenho verse. milhares de experiências apenas com esta promessa desse texto bíblico. Because it encapsulates for me all God's promises. Porque está encapsulada para mim todas as promessas do Senhor. So we need daily to refresh our memories in reading and rereading and reciting the Word of God. Portanto, nós precisamos retornar e ver e ler essas promessas do Senhor e ler novamente e recitar essas promessas para nos aprofundar And nossa relação com remember Deus. how God was leading us in the past. Se lembre da forma como Deus tem nos conduzido no passado, Because this is the best remedy against depression. porque este é o melhor remédio contra a depressão. When you can know how God was leading you, that He will lead you also in the future. Quando você se lembra da forma como Ele te conduziu no passado, você é assegurado da forma como Ele irá lhe guiar no futuro. And we need to have fresh in our mind how God is leading us. E nós precisamos refrescar as nossas memórias e nos lembrar de como Ele nos conduziu no Another passado. thing we can do to refresh our memory, to share it to other people. Outra coisa que nós podemos fazer para refrescar a nossa memória é compartilhar com as outras pessoas. So no wonder that in the book of Deuteronomy, Moses is repeatedly stressing. Não é de se notar que no livro de Deuteronômio Moisés está repetindo vez após vez. Remember, Lembra-te, remember how the Lord your God led you. recorda-te como o Senhor caminhou pelo caminho. And then be careful that you do not forget the Lord your God. Lembra-te que você não se esqueças do Senhor teu Deus. Because if you forget Him, you will forget His teaching. Porque se você esquecer do Senhor, você também se esquecerá dos And seus then ensinamentos. you will be completely lost in your life. Então você estará completamente perdido em sua vida. So no wonder that Moses placed such a heavy emphasis on our memory. Não é à toa que Moisés coloca uma forte ênfase na memória. Freshly remember, never forget. Refresque a sua mente, nunca se esqueça. So I want to praise the Lord for the gift of memory. Portanto, hoje eu quero louvar a Deus pelo presente da memória. And let us exercise it well by God's grace and His E power. que possamos exercitar a nossa memória pela graça e poder do Senhor. And God bless you. E que o Senhor te abençoe. Amen.
Let's pray. Let's stand for prayer. Vamos nos levantar para termos uma oração final. Our Heavenly Father, Senhor nosso Deus, we want to thank you also today that you made covenant with us. nós queremos te agradecer porque o Senhor estabeleceu uma aliança conosco. And because we saw your love for us, we responded in love for you. E porque o Senhor demonstrou o seu amor para conosco, nós queremos responder este amor de volta ao Yes, Lord, you Senhor. are always faithful. O Senhor é sempre fiel para conosco, So this Pai. is why we love you and want to be faithful to you. É por esta razão que nós te amamos e queremos ser fiéis ao Senhor. And yes, we were today reminded how important it is to renew our faithfulness to you. E hoje nós fomos lembrados como é importante nós renovarmos a nossa fidelidade contigo. And how we should have it fresh in our E memory. como nós devemos manter isto vivo em nossa memória. To see your goodness, your kindness, Ver a sua bondade, a sua generosidade and also your leadership in our lives. e também a sua guia em nossas vidas. That we will never forget, Para que nós nunca nos esqueçamos but we will always remember e sempre nos lembremos how good you are. como o Senhor é bom. And help us to proclaim it to other people. Ajuda-nos a proclamar desta bondade a outras pessoas. Because we live by your goodness and Porque faithfulness. vivemos pela tua bondade e fidelidade. In the name of Jesus we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.